Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre a escolha do pincel para trabalhar com resina composta. Então é uma dúvida que muitos dos estudantes lá da faculdade têm e eu achei que podia ser dúvida de alguns outros também. Eu fiz uma postagem esses tempos no Instagram e teve bastante gente interessada na marca de pincéis que eu postei lá, então eu resolvi falar sobre como vocês vão escolher um pincel, para que vocês tenham a liberdade também de ir numa loja e poder escolher um pincel, saber quais as características que vocês precisam procurar quando vocês trabalham com um pincel. Eu vou mostrar algumas opções para vocês e num próximo vídeo eu falo da técnica de utilização do pincel e também da manutenção dele. Isso eu vou deixar para assunto para um próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então vamos ver agora como escolher um pincel, o que vocês vão precisar pensar antes da próxima compra. Então, pessoal, eu tô aqui com uma porção de pincéis pra vocês e eu vou mostrar os tipos de pincéis que a gente mais usa com resina composta e também algumas marcas que vocês podem escolher, certo? Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês o pincel chato. O pincel chato é o pincel que vocês mais vão utilizar e ele é o pincel que a gente usa quando a gente está trabalhando em restaurações de classe 4, em restaurações de classe 3, em facetas de resina. Esse pincel chato, eu quero que seja um pincel onde essa parte aqui, que tem esse metal, seja em um dos lados dela achatada. Então, às vezes, os estudantes chegam lá na faculdade com os pincéis e trazem aquele pincel que tem essa porção metálica aqui arredondada. Isso aqui é aquele lá que é um pincel que a gente usa para trabalhar em prótese, para trabalhar com acrílico. Para trabalhar com resina composta, não, eu quero um pincel chato. Por quê? Porque eu vou usar ele como se fosse uma espátula. Então eu tenho que imaginar que ele vai ser uma alternativa à minha espátula de resina e ele tem que ser achatado para fazer esse trabalho da forma apropriada. Eu tenho algumas opções aqui de pincéis, eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou começar mostrando pra vocês um pincel de cerdas naturais. Esses pincéis de cerdas naturais são comercializados por essa empresa chamada Hotspot Design. Vocês podem adquirir pelo site, na internet, ou também com alguns representantes. Cada cidade tem o seu representante, a sua dental representante. E quando vocês forem comprar, é importante que vocês saibam que vocês vão ter que adquirir o cabo separado das ponteiras. O cabo é um cabo autoclavável e ele encaixa 2 ponteiras de cada vez, tá? Então vocês vão, por exemplo, escolher um cabo e uma ponta ou um cabo e 2 pontas. Vocês podem ir trocando essas pontas nesse cabo, tá? Podem utilizar até 2 ao mesmo tempo e também podem ter pontas sobressalentes. Então vocês montando, nesse caso eu tô utilizando um pincel chato número 2, que é esse pincel achatado com essas cerdas bem curtinhas, e esse outro pincel, que eu não tenho agora o número aqui, mas depois eu coloco na descrição do vídeo, ele é um pincel achatado, mas onde a ponta dele, ele tem esse desenho mais pontiagudo da ponta, que eu vou utilizar mais para fazer dentes posteriores, ou quando eu quero fazer alguma estrutura diferenciada em que eu acho que essa pontinha aqui pode me ajudar. O que a gente mais utiliza mesmo é a ponta chata nos dentes anteriores para fazer facetas classe 3, classe 4, como eu tinha explicado antes. Pessoal, nesse momento eu quero parar um pouquinho para contar uma historinha para vocês, o que foi um dos motivadores de eu fazer esse vídeo. Há muitos anos atrás, antes de eu ser professora na URGS, eu já sou professora lá há quase 6 anos, eu fui a um congresso aqui no Rio Grande do Sul e entre os materiais que eu queria comprar estava na lista um pincel de resina. Então eu passei nos estandes da feira comercial do congresso e numa das dentais um rapaz me atendeu e disse: eu tenho um pincel que tá vendendo super bem, é um lançamento, é um pincel novo para trabalhar com resina, os dentistas estão adorando, e ele me mostrou esse pincel aqui, tá? Eu olhei o pincel, achei o pincel interessante, achei que a qualidade do pincel era boa, achei que ele tinha o que eu queria num pincel achatadinho, cerdas finas, e aí ele me passou o valor e era R$36. Eu comprei o pincel e não demorou muito depois que eu comprei esse pincel para eu descobrir que esse pincel, na verdade, não é um pincel de uso exclusivo em odontologia. Ele é um pincel para trabalhar com artes, ele é um pincel para pintar telas, para fazer artesanato. Você encontra ele em lojas de arte e artesanato e na época ele custava R$6. Eu paguei R$36. Sim, eu paguei o pato, comprei um pincel por 6 vezes o preço dele por falta de conhecimento. Então, para você que eu prezo tanto, não passar pela mesma situação, eu vou mostrar pra vocês qual é esse pincel e vocês vão comprar ali na loja de artesanato e vão pagar entre 10 e 14 reais por esse pincel hoje em dia.
Então, para vocês não serem enrolados, eu vou mostrar para vocês essa marca de pincéis, que eu já postei até no Instagram sobre ela. O nome desse pincel é Ceramic. Ele é um pincel para artes, como eu falei para vocês. Ele tem as cerdas sintéticas, ou seja, não são cerdas naturais, mas ele tem uma forma muito apropriada para trabalho, e essas cerdas, apesar de serem sintéticas, são extremamente finas e delicadas, o que facilita muito o trabalho com a resina composta. Ou seja, se vocês estão com um orçamento apertado e vocês têm na lista de vocês que vocês precisam comprar um pincel, esse pincel está mais do que recomendado. Ele vai trabalhar super bem com a resina composta de vocês. Vocês vão ter um resultado muito bom e vocês vão pagar entre 10 e 14 reais por um desses pincéis. Então, eu vou botar na descrição, tem esse aqui que é o código 725, tem o número 2 e o número 4. Depois tem esse aqui também, que é um código diferente, que é o 340, que tem o número 4. Tá? Que é esse aqui que eu tenho com essas cerdas mais laranjinhas. E também tem esse aqui que é bem bonitinho, que é um pincel número 2, que é o código 373. Então, qualquer um desses pincéis, eu como professora, se um estudante meu chega com um deles na clínica, eu fico satisfeita e sei que eles vão conseguir trabalhar bem com a resina composta nas exigências que a gente tem para pincel chato. Outro pincel que é bem recomendado vocês terem para trabalhar com resina composta num nível um pouquinho mais evoluído de restaurações são os pincéis de ponta extra fina. Esses pincéis são importantes para a gente trabalhar com corantes. Então, quando a gente vê aquelas restaurações bonitas com sulco pigmentado, a gente precisa de um instrumento fino para levar. Às vezes também, vocês quiserem reproduzir manchas de fluorose, hipoplasias no esmalte, fissuras de esmalte, vocês vão precisar de um pincel bem fino para levar o corante. A Hotspot tem tanto esse que é com a ponteira reta, quanto esse aqui que tem essa ponteira inclinada que facilita a aplicação nos dentes posteriores, e a própria Ceramic também tem esse aqui que é 20/0, que é extremamente fino, bem assim, a gente sente que as cerdas são bem unidas e que é muito bom também para trabalhar com corantes com esse pincel aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou vai curtir, compartilhar, fazer inscrição no canal, procurar minha página no Facebook, no Instagram, que é Professora Dentista, e lá eu tô postando fotos quase que diárias e dicas, e tá bem legal porque eu consigo ter um contato mais próximo com vocês. Até o próximo vídeo.